Oi, pessoal! Está começando mais um quadro Vida de Miss e o programa de hoje está mais que especial. Semana passada vocês puderam acompanhar o Miss Cachoeiro e foi um grande sucesso. Com isso, nós tivemos a honra e a participação de duas grandes misses que fizeram história no município de Cachoeiro e também no nosso estado do Espírito Santo. Nós tivemos a presença da Miss Espírito Santo 1955, a nossa primeira Miss Espírito Santo da história, e também a Miss Espírito Santo 1986. E claro, eu não iria deixar essa oportunidade passar, então hoje eu convidei as duas para bater um papo de Miss para Miss. Nós vamos tirar algumas dúvidas que particularmente eu tenho e estou muito curiosa para saber. Será que os concursos daquela época eram parecidos com os de hoje em dia? Será que elas tinham uma preparação para o Miss Brasil? Como eram esses concursos? Por que surgiu a vontade de participar de concursos de beleza? Isso vocês vão saber diretamente delas, então acompanhe aí. Olá, eu sou Joselina Cipriano, fui eleita Miss Espírito Santo em 1955 e agora vou contar um pouquinho da minha história para vocês. O concurso de Miss Cachoeiro foi executado no Cachoeiro Futebol Clube e eu fui indicada pela Nina Pivovaroff, que era uma pessoa muito conhecida em Cachoeiro. Nessa época eu estudava em Vitória. E minha mãe me chamou, venha a Cachoeiro, que você vai ser candidata pelo Clube Cachoeiro Futebol Clube ao concurso de Miss Cachoeiro. Voltei, concorri e venci o concurso de Miss Cachoeiro. Depois de eleita Miss Cachoeiro, fui concorrer ao concurso de Miss Espírito Santo em Vitória. O concurso nessa época tinha 3 candidatas ao título de Miss Espírito Santo. Uma do Norte, que era de Colatina, do Centro, que era de Vitória, e do Sul, que era de Cachoeiro. No concurso de Miss Espírito Santo, havia uma banca examinadora e nessa banca fazia parte o governador do estado. Você vê como era importante o concurso naquela época. As perguntas eram feitas sobre a sua cidade e o estado do Espírito Santo. Depois desse desfile, que foi um desfile de maiô e um desfile de roupa de gala, resultado, fui eleita a Miss Espírito Santo. Depois de eleita a Miss Espírito Santo, ficou até difícil andar pelas ruas da cidade, que as pessoas me odiavam. Passando em frente a uma loja, a proprietária resolveu me chamar e me colocou na vitrine. E eu fiquei nessa vitrine e as pessoas do lado de fora me admirando. Você vê como era importante uma Miss naquela época. Depois de eleita Miss Espírito Santo, eu e todas as outras candidatas dos estados do Brasil fomos para o Hotel Quitandinha, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, porque lá seria realizado o desfile do concurso de Miss Brasil. Eu tenho até aqui uma cópia das outras candidatas, nós aqui estamos lá no Hotel Quitandinha. Olha como cada uma mais bonita do que a outra. Lindas, representando seus estados e todas unidas em Quitandinha, onde foi realizado então o desfile de Miss Brasil, onde ganhou a Miss Ceará, essa daqui, ó. Miss Ceará ganhou o concurso de Miss Brasil e recebeu a coroa de Marta Rocha, que antes dela era representante do Brasil. Então aqui, entre essas todas candidatas, eu estou aqui ao lado da Miss Brasil, que era do Ceará.
Enquanto estivemos no Quitandinha, foi muito cordial nossa relação entre todas as misses. Inclusive, fiquei muito amiga da Miss Maranhão. Convidei até para ela vir conhecer o meu estado. Na época, eu fui a única Miss capa da revista O Cruzeiro. E essa revista era uma das principais, então, do estado. Olha, eu não queria falar não, mas eu cheguei a arrepiar de ouvir Joselina Cipriano falar sobre a história dela com concursos de beleza e como foi essa evolução até hoje em dia. Ela foi a nossa primeira Miss Espírito Santo da história e eu estou tão honrada e tão feliz por fazer parte dessa história que vocês não têm noção. No próximo bloco, vocês vão acompanhar a Miss Espírito Santo 1986 e saber um pouquinho mais de como que foi essa evolução do concurso já em anos diferentes, como que ela lidava com as meninas, como que era a preparação dela para o Miss Brasil e como foi a participação dela a nível nacional. Você vai acompanhar isso já já. Sou Elisete Cipriani, Miss Espírito Santo, 1986. Eu tô aqui para tentar resumir um pouquinho da minha história, de como foi o concurso em 86, para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Sempre foi um sonho de criança ser Miss. Sempre fui uma criança muito sonhadora. E eu ficava esperando a primeira estrela aparecer no céu e eu olhava e fazia meus pedidos. E 2 deles era ser Miss e ser bailarina. Quando passava Miss na TV, eu já me imaginava no lugar delas, então eu botava o livro na cabeça e ficava no corredor para lá e para cá. Ser bailarina não foi tão difícil, minha mãe me matriculou logo cedo no balé e eu pude realizar o primeiro sonho. O segundo demorou um pouquinho mais. Em 1986, eu fui procurada por uma emissora de TV afiliada à SBT, e eles me falaram que eu fazia um concurso de Miss Cachoeira e precisava de 10 meninas para participar. E eu vi aí a oportunidade de realizar então meu segundo sonho de ser Miss. Participei do concurso, fui eleita e foi muito bacana, representar o meu município no Miss Espírito Santo. Não tivemos preparação, tá? Foi muito rápido, a gente só passou na passarela para lá e para cá. E eu tinha essa vantagem, eu já desfilava desde os 13 anos de idade. Em Cachoeiro, as boutiques me chamavam para desfilar, eu sempre fui muito magrinha e alta, e isso daí me ajudou, eu tinha essa vantagem de presença de palco, domínio de passarela, foi aonde, acredito eu, que me fez ser eleita Miss Cachoeiro. No Miss Espírito Santo, também a preparação foi pequena, a coordenação do Miss Espírito Santo, tinha uma coordenadora que ficava passando passarela com a gente e corrigindo alguma coisa que não estava legal e tal. E mais uma vez o balé me ajudou por causa da disciplina, por causa da postura, por causa da presença de palco, domínio. A minha desenvoltura foi graças a ter feito balé minha vida inteira, E o fato também de que eu já desfilava e até para alta costura, que o porte, para você um desfile de alta costura é totalmente diferente de uma roupa mais esportiva, alguma coisa assim. Enfim, fui eleita Miss Espírito Santo, apesar de que eu na época eu não acreditava que eu ia ganhar, porque as meninas também eram muito lindas, mas eu tinha essa vantagem também de ter uma passarela talvez um pouco melhor, Fui para o Miss Brasil representar nosso estado
e foi assim mágico, porque o estado escolhido pela SBT para que as outras Miss conhecessem foi justamente o nosso estado. Eu pude ficar aqui de anfitriã das outras Miss, recepcionando todo mundo. O Convento da Penha e o Farol de Santa Luzia são locais bonitos de Vila Velha e visitados por muitos turistas. Esses lugares foram conhecidos pelas Misses Espírito Santo, Fernando de Noronha e Ceará. Levando elas para conhecer nossa moqueca capixaba, nossos pratos típicos, nossas cidades. Conhecemos Cachoeiro, Guarapari, Meaípe, Pedra Azul, alguns municípios, né, do nosso estado. Eu tive essa oportunidade. Com isso, meu laço com as meninas foi se estreitando cada vez mais. Dividi o quarto aqui no Espírito Santo com a Deise, pude conhecê-la melhor. Hoje somos muito amigas. Ela foi eleita a Miss Brasil, primeira Miss Negra eleita. Uma pessoa incrível, maravilhosa, que a gente continua convivendo graças às redes sociais, né? Isso ficou mais fácil. Então, no Miss Brasil, a gente já teve um preparo maior. Meu nome é Elisete Ferreira Cimbrini e represento a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. A gente tinha uma coreógrafa, a Joyce, que era a bailarina da SBT, e graças a eu fazer dança, né, eu pude também ajudar as meninas no hotel. Quando acabava, a gente chegava à noite, elas iam para o meu quarto me procurar e eu ajudava elas a aprender a coreografia da apresentação. Então, assim, foi muito mágico isso. Não podíamos ter, na época até vocês já me perguntaram, e a Miss podia ter plástica, podia ter silicone? Não, na minha época não podia nada, tinha que ser bem natural, né? Tinha que ter as medidas que eles pediam de cintura, quadril e tal. Depois é que começou a poder fazer essas modificações. Mas, assim, tivemos todo o treinamento lá no Miss Brasil, foi muito bacana. Dificuldades, né, tinham, mas todas superadas. E as redes sociais é que nos aproximam e a gente continua se encontrando até hoje. Muito bacana, né? As lembranças são sempre boas e é isso. Uau, eu ficaria aqui horas e horas ouvindo elas falarem como eram esses concursos, de quando elas foram, e registrar isso aqui no programa Vida de Miss é uma honra muito grande. De uma coisa eu tenho certeza, os concursos eles podem ter mudado o pensamento deles, o jeito em que as misses eram tratadas e atualmente como são, mas de uma coisa eu posso te garantir, a essência de uma miss ela nunca vai mudar. Gostaria de agradecer Joselina, Cipriano e Elisete Cimbrini por terem aceito este convite e fazer parte aqui do Vida de Miss, deixar tudo registrado. E no próximo programa vocês vão poder me acompanhar no evento Miss Iuna. Eu vou estar fazendo a cobertura e mostrar para vocês as candidatas, as expectativas delas e, claro, saber quem vai ser a Miss Iuna 2022. Vocês não podem perder. Te espero lá. Tchau, tchau! Uma vez Miss, sempre Miss. Ó, falei pouco, mas falei bonito. Nível nacional, vamos saber isso tudo agora. Sai, 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 mais! Caramba!